Qual a melhor forma de governo? A ditadura ou a democracia? Eu vou fazer uma análise aqui para vocês. Bom, então por que a gente acredita que a democracia é muito melhor do que a ditadura? Porque os Estados Unidos fazem propaganda. Os Estados Unidos não é a favor nem de ditadura, nem democracia, nem comunismo, nem capitalismo. Mas ele falava que o capitalismo era melhor do que o comunismo para combater a União Soviética. E atualmente ele fala que a democracia é melhor do que a ditadura para combater a China. Eu vou mostrar direitinho para vocês. Mas acontece que nem o capitalismo nem o comunismo. Tá? O ideal é você conjugar o Estado com o mercado. E a democracia também ela tem as suas falhas, porque o povo não está apto a decidir sobre problemas mais complicados e a própria imprensa induz as pessoas a erro. Então o grande poder econômico acaba desvirtuando o que seria uma coisa muito boa. E a ditadura, sendo ela boa, ela acaba conduzindo o governo e as empresas em benefício do povo. Essa que é a verdade. Bom, então vamos fazer uma comparação. A China representa a ditadura e o comunismo. Tá? Apesar da China não ser comunista, os Estados Unidos, então, a democracia e o capitalismo. Então vamos lá. A China hoje, gente, é uma nação só. Ela está totalmente integrada. Enquanto isso, os Estados Unidos estão divididos entre democratas e republicanos. Então é como um bicho de duas cabeças que cada uma puxa para um lado e não vai para lado nenhum. Então, por isso que a China está bem. A China também faz um planejamento de longo prazo. Tudo que a China faz tem uma lógica de ser no longo prazo. Enquanto isso, os Estados Unidos estão batendo na cabeça, porque ao mesmo tempo que a dívida está muito alta e o Obama prometeu cortar gasto, ele apresentou um pacote de gasto de 400 bilhões. Então, ele está totalmente esquizofrênico. Então, é uma coisa que a gente não entende e o próprio mercado também já viu que lá o trem não está bom. A China não é uma democracia onde o povo elege o governo, mas o governo toma decisões que favorecem o povo. Nos Estados Unidos é o contrário, o povo elege o governo, mas esse governo trai o povo e toma decisões que favorecem os ricos e as empresas. Na China, as empresas ficam de joelho diante do governo, elas são obrigadas a obedecer ao governo. Nos Estados Unidos é o contrário, o governo, as empresas tomaram o poder. Elas financiam a campanha dos políticos, depois fazem com que esses políticos produzam leis que as favoreçam. Então está totalmente invertido. O que aparentemente seria uma democracia é uma tomada de poder pelos ricos. A China controla muito bem o câmbio, então ela é acusada de estar manipulando o câmbio, mas o câmbio tem que ser manipulado, o câmbio tem que ser controlado. A própria Suíça, que é a síntese do capitalismo, a síntese da ortodoxia, agora começou a controlar o câmbio também, se rendendo à estratégia chinesa. Enquanto isso, os Estados Unidos produziram durante décadas populismo cambial. Eles deixaram o dólar valorizar demais e o americano gastou muito. Com essa estratégia, a China consegue poupar 50% do PIB, enquanto isso nos Estados Unidos está em torno de 10% e um consumismo exagerado. A China usa para conseguir o que ela quer a diplomacia, os Estados Unidos usam os canhões. A China é pragmática, ela combina uma parte estatais, tá? Estado, e ela deixa o mercado também agir, porque ela sabe que o mercado funciona, principalmente em determinadas áreas. Os Estados Unidos acreditou que o mercado sozinho se regularia e acabou dando a crise de 2008. Então foi um grande erro acreditar que o mercado é um deus. Tá? Você tem que ser pragmático, o Estado tem que ser forte e controlar as empresas, não deixar as empresas controlar o governo. Então, vamos lá, tem basicamente três formas de governo. Tem o déspota esclarecido, que seria a China hoje a representante, tá? Seria a melhor forma de governo do mundo. A segunda melhor forma seria a democracia que a gente vive. Ela é imperfeita, porque não tem como a democracia eleger pessoas boas. Se as pessoas gastam muito dinheiro na campanha, é evidente que elas têm que se corromper para conseguir esse dinheiro. Elas têm que fazer troca de favores com as empresas que as financiam. Não tem como a democracia ser tão boa quanto o governo da China. Não estou falando nada, é evidente que eu não quero que acabe a democracia brasileira, mas a gente tem que saber que ela é imperfeita e não que ela é o suprassumo da eficiência. Agora, a pior forma de governo é um déspota burro ou, vamos botar o Hugo Chávez, tá? Ou então corrupto, é aquele que puxa o dinheiro para si, para a família e para os amigos. Então, mas o governo da China, no meu entender, a gente deve muito aprender com eles, porque é muito eficiente. Eu não vejo o governo de lá tomar nenhuma medida errada até agora.
A China, gente, para vocês terem uma ideia, tirou a Ásia da crise em 1999. Por quê? Porque todo mundo foi obrigado a desvalorizar a moeda e a China manteve a moeda dela valorizada na época. Então, com isso, ela passou a importar dos países vizinhos e tirou os vizinhos da crise. Em 2008, ela também manteve a moeda dela atrelada ao dólar. Como o dólar valorizou, a moeda chinesa também valorizou e tirou o mundo da crise, principalmente o Brasil. Então, o Brasil saiu rápido da crise de 2008 graças à China. Então, a China está funcionando como um sistema anticíclico para o mundo. Ela está funcionando como o banco central do mundo. Poucas pessoas conseguem enxergar isso, mas a China está causando um bem danado ao mundo. Agora, os países ricos não saíram da crise. Não saíram por quê? Porque os países ricos estão numa crise, gente, que ocorre a cada 100, 80 anos. Então, é uma grande crise que não vai passar. Vou mostrar alguns detalhes para vocês, que vocês poderem entender. Então, tem as dívidas, tá vendo? As dívidas vão aumentando, isso aqui chama alavancagem. E depois elas são pagas, chama desalavancagem. Esse período de pagamento de dívidas é um período altamente doloroso, mas é um período onde está sendo feito o correto. Só que as pessoas não gostam que seja feito o correto. Na democracia, elas não percebem que estão se endividando, tá? E ficam achando que está tudo bem. Então, esse período aqui pós-guerra foi quando os Estados Unidos se endividaram. Então, aparentemente, era um milagre americano, só que eles estavam se enterrando em dívidas. Então, agora com a crise de 2008, a coisa começou a modificar e eu vou detalhar aqui mais esse finalzinho desse gráfico aqui para vocês. Ó. Então, aqui, ó, tá vendo a crise de 2008? As pessoas pararam de se endividar, mas o governo tomou o lugar delas no aumento das dívidas para não deixar os Estados Unidos sofrer. Então, a gente pode ver com mais detalhes, ó, que quando os Estados Unidos estavam numa bolha, o governo conseguia arrecadar muito, estourou a bolha das ações, o governo parou de arrecadar, tá, aumentou um pouquinho a dívida, e com a crise de 2008, disparou a dívida do governo americano. Então, isso aqui ele faz, gente, é para poder deixar o americano sofrer menos. Só que essa dívida aqui vai ter que ser paga. Esse que é o problema, é isso que ninguém vê. Peguei também a dívida total, tá? Os três setores americanos: governo, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então aqui, ó, até estourar a bolha das ações estava tudo bem, tá? Mais ou menos, né? Começou a subir muito depois das bolhas das ações e aqui, assim que estourou a bolha imobiliária, aumentou mais ainda. Agora começou a parar de subir, tá? Não é que resolveu o problema. Isso aqui tem que cair. A gente pode olhar também pelo saldo comercial americano, porque as dívidas internas elas têm o equivalente na dívida externa. E a gente pode notar que os Estados Unidos ainda está aumentando as suas dívidas, porque o saldo comercial ainda está muito negativo. Falou, moçada?